amados, o Eterno criara o homem para a obediência. O Eterno criara o homem para que o homem pudesse adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo. O Eterno não criara o homem para que o homem fosse adorado, bendito, mas Ele criara o homem para que pudéssemos louvar a graça, a misericórdia, a compaixão do Eterno conosco. Eu creio que Hashem não criara o homem para que o homem vivesse a pedir coisas, a solicitar de Hashem sempre, constantemente, coisas: saúde, emprego, formação, o cônjuge futuro. Mas o Eterno criara o homem para o louvor da sua glória. Porque não haveria necessidade de nada disso se o homem não tivesse errado, se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse errado aquele algo que era para fazer tudo isso que eu falei. E lamentavelmente nós erramos o alvo, nós desobedecemos a Hashem, nós saímos do seu propósito, do propósito dele para as nossas vidas, e colhemos as consequências disso. Mas ele mesmo lá na fundação, ele disse que enviaria aquele que estaria pisando na cabeça da serpente, porque foi ela que induzira ao homem a pecar, a errar o alvo. Então, resumindo, nós fomos feitos para obedecer. Você já notou que já começa desde a criança? Tem crianças que têm uma facilidade muito difícil de obedecer, mas a maioria normalmente desobedece aos seus pais. Hoje em dia eles obedecem mais ainda aos seus professores, desobedecem às pessoas mais velhas do que ela. Existe, nos dias de hoje, uma desobediência, digamos assim, mortal. E através da desobediência, lá no início, vamos escolher, ou vão colher, todos os frutos dessa desobediência. A palavra que eu gostaria de deixar conosco nesta manhã é uma obediência cega. Obedecer cegamente ao Eterno para vermos a sua Shekhinah, a sua glória nas nossas vidas, nas nossas famílias e em tudo que nós tocarmos. Para ser o quê? Para bênção. Isso é promessa do Eterno. Através da obediência, em tudo que tocarmos, será brahá, será bênção. A obediência do Eterno traz brahot, traz bênção para as nossas vidas. Desobediência é nosso mal. Vamos lá para o texto. Nosso texto em Bereshit, capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, a partir do primeiro verso. Ora, Adonai disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu Abba, do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão
Seu pai, Tera, era um homem que fabricava ídolos, fabricava imagens. Isso é de conhecimento de todos. E ele as vendia para a população, que era uma população idólatra. E Abraão, seu filho, trabalhava com seu pai. Mas Abraão, ele tinha algo dentro dele que queimava. Ele, muitas das vezes, inclusive, se não me falha a memória, foi Rashi, que falou muito sobre ele, que fala muito sobre ele no Talmud, de que queimava o seu coração vendo aquelas pessoas adorarem uma imagem esculpida pelo seu pai, feita pelas mãos do seu pai, e ele achava aquilo um absurdo. Como pode adorar uma imagem que é feita pelo homem? E conta esse Rabi que certa feita Tera disse para o seu filho: você vai tomar conta da loja, de lojinha, que eu vou para um evento. E você vai ficar tomando conta de lojinha. Abraão disse: amém. Amém. E deu algo nele ali, uma revolta muito grande. Ele vendo aquelas imagens todas ali, e como queimava dentro dele essa situação, essa visão de adorar, de um homem adorar uma imagem de pedra, de madeira, de gesso. Ele estava quebrando aquilo tudo. Quebrou aquelas imagens todas. Ele só não quebrou uma, que era a maior de todas. E aquela maior de todas tinha um martelo, um grande martelo na mão. Assim. E Tera, após a viagem, chega e vê toda aquela desgraça e o dinheiro dele ter ido embora por água abaixo. Porque como é que ele ia ganhar dinheiro, mano? Com aquelas imagens todas quebradas? Ele perguntou: meu filho, o que houve aqui? O que foi que aconteceu aqui? Quem fez isso? Quem quebrou todas essas mercadorias? O que Abraão disse? Foi ele. Ele virou-se para aquela imagem que estava naquele martelo. Era muito revoltado, irado, virou para o seu filho e disse assim: mas como? Como que foi essa imagem que quebrou tudo isso? Foi ele, o martelo dele. Como? Ele é um ser que não tem como fazer nada. Ele não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Olha só. Meus amados, muitas das vezes nos colocamos a nossa fé em coisas, em situações, em pessoas, mal comparando. E mesmo que a gente pense que através daquilo, ou daquele, ou daquela coisa, nós vamos obter alguma coisa. Obtia o seu dinheiro através de uma coisa que sabe que ela não é nada, né? Não tem nada, não anda, não fala. Ele tem consciência disso. Ele tinha consciência disso, mas mesmo assim ele vendia. Ele vendia o que em cada das pessoas? Uma mentira. Vender mentira hoje
No dia de hoje, como sempre houve vendedores de mentiras, vendedores de ilusões, é pirâmide, é não sei o quê, para ganhar dinheiro fácil. Enganar pessoas é uma coisa que é muito comum desde a fundação do mundo. Mas o Eterno sempre mostra alguém, sempre usa alguém para que nós não sejamos enganados. Usa uma pessoa para ser brahá nas nossas vidas. Abraão era revoltado com aquilo. E o Eterno chama para sair da sua cidade, para sair da sua parentela, da sua casa. Porque ele o enviaria para uma grande missão. E essa grande missão, dependia da sua obediência cega. Dependia dele acreditar de que algo muito, eu creio até que ele nem podia imaginar, não pode nem imaginar. Mesmo o Eterno dizendo que ele seria pai de uma grande nação, ou de nações. Porque depois o Eterno muda o seu nome para pai, de grandes nações. Ele não tinha ideia, ele não podia avaliar talvez o que o Eterno estava dizendo, prometendo para ele. Mas ele certamente obedeceu o Eterno. Nos dias de hoje, ou sempre, há uma necessidade de obedecermos ao Senhor cegamente. Estamos vendo coisas ao contrário. Estamos vendo coisas que talvez não enxerguemos com esses olhos carnais. Mas se o Eterno está no negócio e Ele tem promessa para conosco, creia que essas promessas vão ser realizadas para nós. Continuando essa leitura, muito interessante. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás um Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que eu digo. Ele talvez não pudesse avaliar porque o Eterno havia prometido a ele fazer na sua vida, ser brahot a todas as famílias da terra, por causa da obediência dele. Continuando. Assim partira Abraão, como Adonai lhe havia dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saíra de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as árvores que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Presta bem atenção. Hashem chamara a um homem que vivia, repito, no meio de uma nação idólatra, no meio de uma nação
que não cria, vamos lá errar. Nem conhecia. Com práticas idólatras. E ele saíra, aqui está dizendo, relatando, e não sei de que forma, ele, o seu sobrinho Ló, fora com ele. Alguns comentaristas rabínicos falam que foi um erro de Harã ter levado Ló, e que Ló não havia obedecido ao Senhor. Eu não vi ainda aqui nenhuma passagem que diz que o Eterno foi contrário a ele levar o seu sobrinho, porque ele, além de levar o seu sobrinho, ele levou mais quem? Pessoas, olha, que estavam com ele, que talvez tivesse o mesmo pensamento dele. E aqui não diz quem são essas pessoas. Então ele não foi sozinho. Além do seu sobrinho, foram outras pessoas. E ele já tinha alguma coisa, porque seu pai era comerciante. Então ele tinha alguma coisa. Então ele levou talvez a sua herdade, um pouco da sua herdade, né? Mas não saiu de mãos abanando da terra de Harã. Continuando. Verso 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu Adonai a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Eterno que lhe apareceu. Abre lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, verso 8. Romanos 9, verso 8. Ou a partir do verso 8. Isto é, nós somos filhos da carne, que são filhos de Rachim, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, porém também Rebeca, quando concebera de Isaque, o nosso Abba, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Hashem, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, porém por aquele que chamaram. Foi dito a ele: o maior servirá o menor. Aqui nos fala, já de um pouquinho à frente, de que Hashem chamara quem? Em primeiro lugar, a Abraão. E Abraão levara a Ló e mais algumas pessoas que com ele estavam. Porém, aqui está dizendo que aqueles que são chamados não é só pelo homem ou só por causa do homem, mas são chamados pelo Eterno. É o Eterno que nos chama, é o Eterno que nos chama, é o Eterno que nos separa, é o Eterno que nos coloca numa missão. Olha só, Deus chama-nos para uma missão, ou todos aqueles que Ele nos chama para a salvação, é para uma missão. Nós pensamos muitas das vezes que quando somos chamados pelo Senhor, quando nós conseguimos enxergar a obra salvífica do Eterno através de Yeshua, agora alcancei a salvação, agora eu estou livre de todos os males, agora eu não preciso fazer mais nada,
Agora eu já estou tranquilo e vou ficar numa esteira de papo pro ar, aguardando aquele dia, ou o Senhor vai me trasladar, ou eu morrer, dormir no Senhor, Ele vai depois me chamar. Não é bem assim, me perdoe a expressão chuva, que a boca toca. Nós aprendemos a palavra que a salvação, ela sofre uma manutenção. E essa manutenção é através da nossa santidade. Nós temos um chamado do Senhor, Baruch Hashem. Cremos no Mashiach, Yeshua. O recebemos como nosso Mashiach. Mas a nossa caminhada começa a partir daí, quando nós cremos que Yeshua é Mashiach e que o seu Pai é o Adonai Echad, é o único Deus. E nessa caminhada, como eu disse, há uma manutenção. E essa manutenção chama-se santificação. Amém, aleluia. A cada dia nós devemos nos santificar. A cada dia nós devemos nos moldar como tais. Pois somos chamados de eterno. Fomos escolhidos para o eterno. Só fala que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Olha a responsabilidade. Se foi Hashem que te escolheu, que me escolheu, nós temos a necessidade de obedecermos certamente a sua palavra. Nós devemos obedecer e estar fazendo a manutenção da nossa salvação diuturnamente. Obedecer ao Senhor, nos santificar, e a cada dia estará sendo feita esta manutenção da minha salvação. Yeshua morreu uma vez por nós. Lamentavelmente, tem muitos membros das nossas congregações, das nossas quilômetros, que tem esse pensamento. Foi feito o seu batismo uma vez, e acha que através daquele batismo ele já foi salvo. Ele já está salvo. Paulo, Deus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, há a manutenção. Não se esqueçam disso. Desenvolvimento. Sim. Muitos falam, principalmente no nosso meio judaico, sobre elevação. Se elevar, elevar a alma espiritualmente. Eu digo para os amados que, traduzindo, é exatamente a manutenção. Estou salvo, repito, tribunais de papo por ar. Não estudo a palavra, não procuro entender a palavra de Hashem, porque quanto mais você busca, na maioria das vezes, salvo exceções, quanto mais você busca entender a palavra de Hashem, mais você procura obedecer e você estará se santificando. Lamentavelmente, há muitos que estudam a palavra de Hashem, mas ficam só na letra. Não olham para o seu espírito, não se santificam, acham que é só ter conhecimento da letra e basta. É muito comum no nosso meio judaico isso. O evangélico nem tanto, no meio judaico existe tudo isso. E é lamentável. Continuando a leitura da palavra. Lá que existia Gênesis. E foi o termo dos cananeus, verso 19 do capítulo 10. Não é 10? Oh, desculpe. No capítulo 12,
Verso 7 que eu havia lido, né? Verso 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificara ali um altar ao Eterno, e invocou o nome do Eterno. Depois caminhou Abraão dali, se guiando ainda para a banda do sul. Verso 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Mitzrayim para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Mitzrayim, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os Mitzrim te vierem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão, a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Alguns eruditos, alguns sábios, e até eruditos evangélicos, dizem que Abraão fez uma mentirinha sem maiores consequências. Uma mentirinha. Abre lá a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20, verso 12. 20, verso 12. Que diz assim: e, na verdade, é ela também minha irmã, olha só, filha de meu pai, porém não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão aí se justificando e sabe, então ele não mentiu. Está aqui na palavra. Ela era irmã dele por parte de pai, mas não por parte de mãe. Bom, apenas um esclarecimento. E aconteceu que, entrando Abraão no Mitzrayim, viram os Mitzrim a mulher que era muito famosa, e viram-na os príncipes de Paró, e gabaram-na diante de Paró, e foi a mulher tomada para a casa de Paró, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentos, e camelos. Uma pausa. Abraão, como eu disse, não veio pobrezinho lá da sua terra, de Harã, mas ele veio com alguma coisa. Quando chega no Egito, para, digamos assim, agraciá-lo, Faraó mandou dar presentes para ele, pelo fato de ele ter pego a mulher dele e ter trazido para o palácio. Foi uma, tipo, como nós dizemos aqui no Brasil, um cala-boca, né, para ele. Mas ele continuou vivo, não foi morto. Dizem os sábios de que Faraó, mesmo trazendo-a para o palácio, não se juntou a ela. Não houve tempo disso. Por quê? Verso seguinte, verso 16. 17. Feriu, porém, Adonai a Faraó. Olha só. Feriu, porém,
Adonai a Paró, com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, Paró, muito irritado, chama a Abraão e diz para ele: que é isto que me fizeste? Que era pouca foi essa, nas palavras, né? Me colocaste. Por que não me disseste que ela era tua mulher? Olha só. Quem foi que falou para ele? Olha. Foi um mosquito? Foi um passarinho? Que contou para ele? Ele viu logo que alguma coisa tinha acontecido. E eu creio que foi o próprio Eterno que disse para ele: cara, você se juntou com a mulher de Abraão. Que situação é essa? Aí ele fez aquela desgraça toda, né? A vida dele. Porque disseste, é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis que tua mulher toma e vai-te embora, e Paró deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a mulher em tudo o que tinha. Meus amados, os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles jamais serão frustrados. Abraão saíra da sua terra. Abraão saíra do seu conforto. Repito, ele não era um homem pobre. Ele era filho de um comerciante. Então tinha uma situação razoável, dependendo da quantidade de bens que eu creio que era, não eram poucas, que Tera tinha. Mas ele saiu do seu conforto, mesmo em meio a uma nação idólatra. Ele trocou o certo pelo duvidoso. Foi isso? Amém ou não amém? Não. Sabe por quê? Porque ele não é o pai da fé, da emuná, à toa, irmãos. Assim como ele via aquele transtorno todo, ele não podia crer naquilo que as pessoas podiam adorar, aquelas imagens que o seu pai fazia, que o seu pai construía. E aquelas pessoas eram devotas àquelas imagens e prestavam culto àquelas imagens. Isso não entrava na sua cabeça, se podemos dizer assim, o seu entendimento, porque ele era um homem espiritual, ele era um homem razoável. Porque, presta bem atenção, o homem espiritual, ele não é só um homem que digamos, é devoto àquilo que ele crê espiritualmente. Ele é um homem razoável. O Senhor, através de Shaul, do rabino Shaul, nos fala que nós devemos prestar um culto ao Eterno que é racional. Sabendo o que nós estamos fazendo, sabendo que nós estamos cultuando ao Adonai com toda a sinceridade, com todo o coração, que estamos prestando esta bolar, este serviço com consciência, que não estamos imitando a ninguém, nem estamos fazendo teatrinho, mas estamos servindo ao Adonai, ao único Deus, ao Todo-Poderoso, para o Hashem. E Abraão,
por causa dessa cega obediência, crendo, ele não trocou o certo pelo duvidoso, mas ele saiu do meio de tudo aquilo ali, porque sabia que o Eterno tinha algo a fazer na sua vida, e o Eterno não escondera em nenhum momento esses propósitos, e ele creu nesses propósitos. Meus amados, alguns de nós, pelo fato das circunstâncias que cada um de nós temos passado e as provas que cada um de nós passamos, muitas das vezes nós nos colocamos em cash. Nós colocamos a Hashem em cash. Abraão em nenhum momento fizeram isso. Abraão não mentia para aqueles Mitzrim, quando disseram que era sua irmã. Abraão não enganara a ninguém, mas ele foi sincero para com o homem e principalmente em primeiro lugar para com Deus. Alguns de nós que estamos em nossas reuniões, que não temos sido sinceros com o Eterno, temos feito até realizados serviços abodantes, mas não temos sido com sinceridade. Viver uma vida kadosh, uma vida santa, há uma necessidade de sermos sinceros com o Senhor, de vivermos uma vida verdadeira com o Eterno, não uma vida de brinquedo, de brincadeira, de brincar de ser crente, de brincar de ser Yehudi, ou você é ou você não é. Já fiz minha missão na nossa estiva, com o nosso rabino, diretor da nossa estiva, Rabi Bonikessi, quando ele, no nosso Congresso Nacional do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico, do ano passado, ano gregoriano passado, lá em São Gonçalo, quando ele, na sua prédica, ele falava das vestimentas judaicas, usaram kippah, usaram talit, e que havia a importância de que quem estivesse debaixo do talit e daquele kippah fosse um verdadeiro Yehudi. Olha só, aquilo me chamou e até hoje me chama a atenção. Ou nós levamos a sério a nossa emuná, a nossa fé, o propósito de Hashem nas nossas vidas, ou vamos estar nos fantasiando de Yehudi, usando o kippah e usando o talit, e as mulheres usando o véu. Este não é o propósito desta congregação, da congregação Beit Shalom. Mas o propósito desta congregação é ter uma cega obediência da palavra de Hashem. Há 19 anos estamos restaurando, fazendo techuvá, fazendo retorno, fazendo obediência, nos arrependendo, para que a glória dele seja vista na Beit Shalom, para que a glória de Hashem seja vista em cada vida que frequenta esta congregação. Eu louvo ao Senhor pelo seu propósito em nossas vidas. Eu louvo ao Eterno por tudo aquilo que Ele tem a fazer, a realizar em nossa congregação e nas congregações judaico-messiânicas e nas querilotes verdadeiras evangélicas. Deus tem propósito para as nossas vidas.
esteja na nossa testa, no nosso coração, na nossa alma. Vivendo, eu quero dizer, vivendo essa palavra, vivendo cegamente esta obediência que o nosso Abba Abraão viveu. Ele não viu nenhuma das promessas, mas ele creu em todas elas para o paixão. E o Eterno, o chamado que ele teve para com Abraão, é o chamado que ele tem para com você. Para com você, para com você, para conosco, para comigo. Se nós não estamos em consonância, em sintonia com esse chamado, nós estamos nos travestindo de erudito. Nós estamos nos travestindo de kadosh, de santo. E esse não é o propósito de Yeshua. Ele quer que nós cremos, assim como Abraão creu. E Yeshua realizaram os 3 anos de ministério, milagres que nenhum livro desse pode contar. Não foram só aqueles milagres que fizeram, que relatam os evangelhos. Mas ele disse que aqueles que ele realizava, foi uma promessa dele, que nós faríamos os mesmos, não terminei, e maiores ainda. Caca isso. Yeshua deu vista aos cegos. Yeshua fez com que uma mulher prostituta se convertesse ao caminho. Yeshua fez com que um paralítico de nascença andasse, não voltasse a andar porque ele nunca andou. Yeshua deu olhos, deu vistas a cegos de nascença que nunca viram. Yeshua ressuscitou mortos, que jamais esses mortos poderiam imaginar que voltariam a esta vida. Puxa, são obras maravilhosas. Mas Yeshua disse que nós faríamos obras maiores do que estas. Tu já parou para pensar que pode ser essas obras maiores do que essas? Da vista cega, curar paralítico, libertar os cativos. Meus amados, muitas das vezes nós lemos ou ouvimos, mas não estudamos a palavra de Hashem. Eu falei o contrário, né? Nós escutamos, mas não ouvimos. Porque escutar entra aqui e sai aqui, ou vice-versa. Mas quando nós ouvimos, ouvir é sinônimo de quê? De obedecer, de obediência. Quando nós ouvimos, como o nosso pai Abraão ouvira, obedece. Meus amados, nesta manhã, nesta paraxá, o Eterno nos traz um posicionamento, ou Ele está nos inquirindo nesta manhã, que nós estamos só como escutadores da Sua palavra, que passamos a ser ouvintes, obedientes da Sua palavra, como o nosso Abba Abraão, como o nosso pai Abraão. Que nós viemos a obedecer, se não estávamos obedecendo cegamente essa palavra. Meus queridos, os dias são maus. Temos boas expectativas, mas eu não sei se essas expectativas serão executadas,
vai ter misericórdia de nós, se é que me entendem. Isso não depende de mim, depende de você. Não? Depende sim, meus amados. Se nós estivermos em obediência com o Eterno, assim como Abraão ali falou com o Senhor, em Sodoma e Gomorra, Senhor, se tiverem 100, 50, foi baixando, se tiver um sadique, o Senhor vai destruir. Ele disse não tinha. Ele só veio misericórdia de Ló. De seu sobrinho, sua família, e mesmo assim, a sua esposa duvidou e olhou para trás. E ele deu uma ordem: vai, não olhes mais, vai embora, deixa tudo para trás, vai embora. E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O que aconteceu? Obedeceu. Porque desobedeceu. Meus amados, a importância da obediência cega é não trazer consequências para as nossas vidas. É não trazer coisas que nos desagradam. Nosso Abraão teve experiências maravilhosas com o Eterno, porque não desobedeceram ao Senhor, mas se colocaram na posição de servo, de obediência, de ouvir ao Eterno, não escutar. Que nessa manhã, Carral, igreja, congregação do Senhor, a você que faz parte também desta Carral do Eterno Universal, que possamos dar ouvidos ao Senhor, e dando ouvidos ao Senhor, estaremos obedecendo a Ele, estaremos à sua mercê, e assim como Abraão se colocou diante do Eterno: Rimene, eis-me aqui. Rimene, eis-me aqui. Senhor, me use conforme o seu propósito. Mas você só pode falar isso, eu só posso falar isso se eu obedeço essa palavra. Se eu fico só escutando a palavra, eu não posso dizer isso. Eu não sei como, porque nada vai acontecer e vai haver consequências por causa disso. Haverá consequências, porque Hashem não é um Hashem de brincadeira. Meus queridos, nesta manhã, assim como o Eterno, melhor dizendo, assim como eu, e o Eterno mais ainda, tem uma expectativa, apesar de ele saber todas as coisas, de que nós estaremos em obediência cega do Senhor, de que nós estaremos atentos ao chamado do Senhor. Todas as forças armadas, os que pertencem às forças armadas, estão em ato de prontidão. A qualquer momento eles podem ser chamados. Os que estão em casa, os que estão já, que são reservistas, a qualquer momento. Eu vos digo nesta manhã que cada um de nós que cremos no Adonai Echá, no único Deus, que temos Yeshua como nosso Mashiach, que temos a sua palavra, a sua Dvar Elohim, a sua Torá, e temos buscado estudá-la de coração, com toda a alma, com todo o fervor. Povo de Hashem, estejamos valorosos, obedientes,
Estejamos no posicionamento que o Eterno tem requerido da sua carral, do seu povo, sobre a face da terra. Muitos dizem, o Brasil é do Senhor, o Brasil é do Senhor, mas desobedece a palavra de Hashem, vive a sua vida dissoluta, não se preocupa com ninguém, é egoísta. Como é que o Brasil pode ser do Senhor com pessoas que só falam de boca para fora, mas que não obedecem a palavra de Hashem, que não vivem a palavra de Hashem, que não estão em obediência a essa palavra, que não são sensíveis ao Ruach HaKodesh, que nós dizemos que habita em nós. Meus amigos, meus caveirinhos, o Eterno urge obediência para conosco. Ele quer que nós obedeçamos a Ele. E é algo que nós não podemos fazer por menos. Você pode deixar de fazer algumas coisas que talvez vocês acham, que nós achamos que sejam importantes para nós. E a gente faz escolha, né? A gente faz escolha. Se vamos fazer, não vamos fazer, não, isso aqui é dispensável. Obediência ao Senhor é algo que é indispensável para todo aquele, para toda aquela que quer viver uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de bênção, de brachá nas suas vidas, mesmo que venham as circunstâncias. Porque o crer em Yeshua e crer no Adonai não é um mar de rosas. Yeshua já nos disse isso. Pode até ser, mas tem espinhos. Não se esqueçam disso. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, com essa palavra, e que possamos vivê-la. E que possamos estar atentos ao chamado do Senhor. Pois estamos, que nem as Forças Armadas. Em quê? Em prontidão. Para servir a esse momento. Yivarei Adonai, Bispecha, Yadonai Pareka, Vikoreka, Isadonai Pavelecha, Viasemeka, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Mexendo Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o Messias, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e o adiantado Shavuot para todos.